Fala galera, Chico aqui voltando com os vídeos sobre Slackline e hoje o tema é justamente o que é o Slackline. Eu andei dando uma mudada aqui no cantinho, aqui no cenário. Agora a gente tem esses 3 pôsteres lindos da Aline. Eu vou botar eles aqui em alta qualidade para vocês verem. E eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver o interesse de adquirir essas artes dela. Sem mais delongas, vamos lá falar o que é o Slackline. Eu já venho fazendo alguns vídeos aqui para o canal, mas eu quero trazer alguns conceitos para a gente poder estar mais para frente se aprofundando em alguns temas. Eu acho que é legal a gente ir definindo algumas coisas para a gente ficar na mesma página, certo? Então vamos responder a pergunta que eu mais recebo quando eu falo que eu pratico o Slackline. O que é o Slackline? De uma forma bem resumida, o Slackline é a prática de equilíbrio em uma fita esticada entre 2 pontos. Por que especificamente tem que ser uma fita? Porque antes do Slackline surgir, já existiam outras práticas de equilíbrio feitas em outros materiais. E o tipo de material que você está utilizando para se equilibrar, ele faz diferença. E é por isso que praticantes de Slackline têm o hábito de corrigir as pessoas quando elas chamam o Slackline de corda bamba. Porque o Slackline, ele não é uma corda, ele é uma fita, certo? Mas se o Slackline não é corda bamba, como é que ele funciona? Como é que ele surgiu? Alguns registros mostram que o Slackline surgiu ali pelos anos 70 nos Estados Unidos, lá no Vale do Yosemite, na Califórnia. E por incrível que pareça, ele surgiu no meio da escalada. E como que ele ganhou autonomia? Como ele começou a se tornar o Slackline como a gente vê hoje? Esse rompimento ele aconteceu com um marco histórico no ano de 85, com o feito do Scott Balcon, onde ele realizou o primeiro Highline. E isso foi muito importante porque isso fez com que o Slackline ganhasse uma autonomia muito maior. Ele não era mais só uma atividade realizada pelos escaladores, e sim ele era uma prática por si só, onde o objetivo final era o equilíbrio em cima do Slackline, e não ele era mais um meio para chegar a outro fim. A partir daí, o Slackline foi ganhando mais e mais adeptos, e no ano de 2006 ele se difundiu mais ainda pelo mundo, com um evento ali pela Europa Central, na Áustria, com o Festival Europeu de Slackline. Mas por que o Slackline ele é praticado numa fita e não numa corda? As cordas e cabos já eram utilizadas em atividades muito antes do Slackline. Tem registros que mostram práticas de equilíbrio há milênios. Porém, o Slackline ele é muito recente, justamente pelos tipos de materiais que são utilizados nas fitas. Enquanto os cabos eles são cilíndricos, cordas, cabos de aço, eles são cilíndricos, as fitas elas são planas, ou seja, são muito mais confortáveis para caminhar. Os primeiros Slacklines eles tinham aproximadamente essa espessura, que é de 1 polegada, que pra gente dá mais ou menos uns 25 milímetros. E hoje a gente vê diversos tipos de fita em diversos tamanhos, mas os principais são essas mais finas com 25 milímetros e umas um pouco mais largas com 50 milímetros. A gente pode encontrar alguns outros tamanhos, mas a maioria são esses 2. E o que foi o grande diferencial do Slackline para as outras atividades de equilíbrio, como as praticadas em cordas ou cabos de aço? Essas outras práticas de equilíbrio, também conhecidas como funambulismo, elas sempre aconteceram principalmente pela performance. Elas eram muito utilizadas em apresentações de circo e outros tipos de performance artísticas. Já o Slackline, ele surgiu num meio onde o objetivo não é fazer a performance para ninguém, e sim realizar única e exclusivamente uma realização pessoal. Ele surgiu com um objetivo muito diferente de uma performance artística. Apesar de hoje o Slackline ele atingir diversos ramos da arte, tendo apresentações em circos e diversos eventos. O que inclusive foi a própria performance do Slackline que também ajudou a difundir muito ele, onde ele fez parte de vários shows da Madonna, em 2012, se eu não me engano. Mesmo hoje a gente tendo uma gama de possibilidades para o uso do Slackline, seja ela esportiva, seja ela artística, o Slackline ele é o equilíbrio. Então se você está se equilibrando numa fita entre 2 pontos, você está fazendo o Slackline.
Nos últimos anos, o slackline ele vem evoluindo muito e cada vez mais surgindo novas possibilidades para os praticantes estarem indo além dos seus limites. Como eu tinha falado, o slackline ele começou numa fita mais fina, mas hoje também é praticado numa fita mais larga. Essas seriam as duas principais larguras que a gente encontra no slackline. E quais são essas possibilidades que eu falei? Se você pesquisar o que é slackline, o mais comum vai ser você ver que o slackline ele se constitui por 4 modalidades: o trickline, o highline, o longline e o waterline. Mas não é bem assim. Essa é uma definição onde muita gente acabou usando o copia e cola para explicar o que é o slackline. Todas essas modalidades mencionadas, elas realmente fazem parte do slackline, mas existe uma diversidade enorme de maneiras de você praticar o slackline. Então não dá para dizer que são essas 4 modalidades, até porque você pode montar fitas onde 2 modalidades estarão unidas, digamos assim. Mas o que eu posso dizer é que hoje a gente tem alguns tipos de competição dentro do slackline, onde atletas tentam se estabelecer. Uma delas a gente conhece como o trickline, que é a modalidade onde a pessoa faz acrobacias pulando na fita. Ela também é conhecida em alguns lugares como jump line, justamente pelos saltos na fita. A outra maneira que os atletas utilizam para competir é o highline, que é o slackline praticado nas alturas. Mas resumir o highline como slackline praticado nas alturas é uma forma bem leiga de se colocar, porque o highline, para ele ser considerado um highline, ele tem que seguir uma série de protocolos de segurança, justamente por ser praticado na altura. E dentro dele existem diversas maneiras de se estabelecerem competições, desde recordes a competições de manobras também. Ou seja, o slackline ele tem muitas possibilidades, então dá para a gente colocar como essas 4 modalidades onde é comum se ver falar de slackline. Apesar de que todas essas 4 modalidades que sempre são citadas, elas fazem parte do slack. Mas existem diversas outras maneiras de você praticar o slackline, além de waterline, longline, highline ou trickline. Como vocês puderam ver, o slackline ele tem muita coisa para ser falada. Eu não vou ficar aqui falando tudo, porque senão eu vou ficar horas, ainda mais eu que gosto muito de falar de slackline. Eu quero saber de você que está vendo o vídeo agora, qual que é o seu modalidade ou estilo de slackline preferido. Comenta aqui embaixo no vídeo para eu saber o que vocês curtem fazer na fita. Se é uma fita mais longa, se é fazer manobra, se é só caminhar na fita no parque. Deixa aqui embaixo nos comentários. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a história do slackline, sobre o que é essa prática que eu amo tanto e que eu gostaria de ver muito mais gente praticando. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e continuem se equilibrando. Valeu!